Oi, como é que você tá? Eu sou Rafael Sanzio. O mundo que a gente está vivendo hoje atualmente, ele nada se difere do que aconteceu no passado, mas só muda algumas características, tanto os sociais ou como o estilo, como as pessoas estão vivendo. Eu estou falando moda, entre outras características. Mas nada se difere essa guerra que está acontecendo hoje, que vai levar a um conflito maior. Como, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, essa Primeira Guerra teve um objetivo. Isso eu estou falando segundo as cartas do Albert Pike, que eu vou deixar aí a imagem para você ver. A Segunda Guerra Mundial também teve outro objetivo. E a Terceira Guerra Mundial, que vai acontecer, provavelmente com esses conflitos aí da Ucrânia entre a Rússia, ela vai ser o estopim para um terceiro conflito mundial. A gente só está esperando mesmo que a NATO ou a OTAN, que vocês conhecem, interfiram na guerra entre Rússia e Ucrânia. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ela serviu para destruir os impérios que ainda restavam. Agora tem um novo filme do Kingsman, aquele filme do serviço secreto lá no Reino Unido, que ele vai contando a história de forma como se fosse fantasia, como se fosse apenas filme. Mas o curioso é que esse filme ele assume que tanto o Kaiser como o czar da Rússia e o rei George, lá na Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, eles tinham laços sanguíneos. Antigamente se dizia que era a teoria da conspiração, que todos os reinados na Europa tinham laços sanguíneos. Mas hoje a gente vê que o cinema está mostrando o que provavelmente todo mundo já sabe no passado, inclusive através de estudos, documentos, e a gente vendo com os nossos próprios olhos, por exemplo, que o Nicholas, o último czar da Rússia, ele era a cara do rei George, eles eram primos, claro, né? Bom, a Primeira Guerra Mundial, além dela ter o objetivo de destruir os impérios que ainda restavam, eu não sei por que só sobrou o Império Britânico, a Primeira Guerra Mundial também teve o objetivo de concentrar mais a riqueza do mundo em um pequeno grupo de pessoas. Isso Karl Kingsley disse lá no livro dele, Treasure and Hope. Já a Segunda Guerra Mundial, além de ela ainda diminuir a riqueza da população e concentrar ainda mais essa riqueza nesse mesmo pequeno grupo de pessoas que também estava lá na Primeira Guerra Mundial, ela também criou o Estado de Israel e também criou agências reguladoras que vocês conhecem, como ONU, Unesco, entre outras, que foram criadas no decorrer depois da Segunda Guerra Mundial. Já a possível Terceira Guerra Mundial, ela também tem um objetivo, que é em si tomar o homem como propriedade, assim como aconteceu lá no Império Romano, como muitos escritos de escritores antigos, de novo como Karl Kingsley escreveu, por isso eu cito muito ele porque ele tem um livro que é o Manual do Globalismo. Não existe só ele, claro, mas eu cito ele como principal para mim porque foi o primeiro, mas eu também conheço outros que também falam a mesma coisa. No livro A Quarta Revolução Industrial, Klaus Schwab também cita que o ser humano vai ter seu corpo automatizado, no caso, a união da máquina com o orgânico, que é o nosso corpo humano. E aí eu pergunto para você, será que essas guerras têm acontecido justamente para a proteção dos civis ou da soberania nacional? Fica claro que a soberania dos países já fora perdida quando eles entraram em comum acordo com a ONU. No caso, eles deixaram perder a sua soberania, que a ONU e seus delegados possam mandar nesses países. Atualmente você tem visto que a constituição de determinados países tem sido violadas, como Brasil, Canadá, França, Alemanha. Isso porque essas constituições elas vêm pré-fabricadas da ONU. E aí, com toda essa transformação na engenharia social, nova ordem mundial que vocês conhecem, as pessoas que estão lá em charge, por exemplo, no Brasil, a Suprema Corte, eles se sentem aptos a violar em nome da tal Agenda 2030 da ONU, onde você não vai ter nada, mas mesmo assim vai ser feliz. Esse tipo de declaração deixa claro que o objetivo dessas mesmas pessoas que estavam lá na Primeira Guerra Mundial não são realmente as mesmas pessoas, que mas os descendentes deles estão liderando ainda o mundo. Isso aconteceu quando, do nada, eles criaram o dinheiro de papel lá no início do século passado e também tiraram o ouro como moeda principal, que no passado isso era negociado. Não é à toa que em 1970 e pouco, a Rainha Elizabeth mandou os navios até Nova York, navios de guerra, para buscar o ouro dela que estava lá em Nova York. Bom, isso é outra história que eu conto outro dia para depois. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, vamos se dizer que é algo realmente planejado.
E esses especialistas aí que vocês têm visto na TV, no Brasil, ao redor do mundo, eles simplesmente seguem a agenda dessa gente que tem realmente programado a cabeça deles. Mas, felizmente, existem inúmeros estudiosos, pessoas que lançam os documentos para a gente, que a gente tenha conhecimento e que a gente possa diminuir o impacto desse plano, dessa agenda, dessas pessoas no mundo. Essa guerra que está acontecendo hoje, ela nada são guerras entre essas pessoas. Por exemplo, o Ocidente, que tem uma filosofia que é a globalista, liderada pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, e agora o Putin com a agenda dele, que é liderada pelo pensamento de Alexander Dugin, que falou sobre a quarta política. Eu não sei se você já conhece, mas outro dia eu conto também essa história da quarta política, que é praticamente destruir tudo para começar algo que ninguém sabe de onde vai vir. A maioria desses políticos, eles seguem agendas de pessoas que estão muito acima deles. A gente sabe que no passado, essas mesmas famílias, que são grupo de empreendedores, elas estão em todos os lugares, inclusive em países como a China. Quem será que criou essa ditadura chinesa? Ou mesmo a ditadura lá no Irã, quando eles deram o golpe que derrubou o Mohammad Mossadegh, lá em 1953. Então, isso é história. É importante que você estude a história porque os que controlam o passado, eles controlam o presente e também controlam o futuro através da história. Como? Manipulando as informações e através da propaganda. Então, trate de seguir este canal e também estudar muito a respeito disso, porque ainda a gente tem informações disponíveis para que a gente, pelo menos, diminua o impacto dessas pessoas na nossa vida. Até a volta de Jesus, como você conhece, tá bom? Siga esse canal, me siga nas redes sociais e vamos estudar, hein? Meu nome é Rafael Sanzo e tchau!